assunto é saúde e você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Pessoal, o podcast de hoje, um podcast que teoricamente era para ser polêmico, a não ser que o Serginho queira sair na briga aqui no tapa, que geralmente ele gosta. Jamais. Mas hoje a gente vai abordar sobre um tema que é crucial na era digital. Os riscos do posicionamento das redes sociais e o impacto das fake news. Em um mundo onde cada post, comentário e compartilhamento pode ter consequências significativas, é vital entender como nos posicionamentos online e para quem estamos falando. Para discutir esses tópicos, temos a honra de receber. Vou trazer primeiro a doutora Carolina Nobre. Doutora em Direito, membro da Comissão Especial de Responsabilidade Civil, Conselho Federal da OAB, advogada e parecerista, é isso? Então dá parecer. Em Direito Público, Carolzinha é uma grande amiga de muitos anos, seja bem-vinda. E outra coisa, pessoal, topou ontem à noite, tá? Faz menos de 12 horas que ela topou, vou e veio. Eu vou. É um prazer estar aqui sempre. Tenho certeza que a conversa vai ser muito boa. É a oportunidade de a gente realmente esclarecer muita coisa por aqui. Obrigada. E também eu trouxe o Sérgio Rodrigo Russo Vieira, que é advogado, especialista em direito empresarial, civil, societário, sucessório e causas complexas de alto valor agregado. Gestor, mentor, professor, palestrante e consultor de direito de negócios, sócio fundador da SV Consultoria, atual conselheiro da OAB Seccional Amazonas. Serginho, também seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. E o mais importante de tudo? Da Bahia para o mundo. Da Bahia para o mundo. Então, a gente está falando aqui, os baianos vão dominar realmente o mundo, né? Então, pessoal, primeiro, antes da gente começar, eu vou falar sobre os patrocinadores. É importante, porque senão o Jeff Podcast ele não estaria vivo. E aí a gente vai falar primeiro sobre o Hospital Checkup. Checkup é o queridinho de Manaus, ele está no meio, no coração da nossa cidade, no bairro de Adrianópolis, e conta com toda a tecnologia necessária para as nossas cirurgias e os equipamentos modernos para você que precisa fazer o seu tratamento médico. Então, não perde tempo, o Hospital Checkup está pertinho sempre de você. O outro, IBCar, carro de aluguel, desapega. Então, assim, se você tem o seu investimento, se está bem guardadinho o investimento, cara, não desfaz, não pega esse dinheiro, não vai comprar carro não. Aluga seu carro, passa seu cartão, ganha milha no seu cartão que você vai ganhar muito mais, tá certo? E para finalizar, o mais novo, o Graco Turismo. O Graco é um grande amigo, mas ele sempre faz coisas personalizadas. Então, se você quer ir para um destino, se você quer fugir um pouquinho daquela história do turistão, você quer conhecer realmente a Europa, Estados Unidos ou aqui dentro do Brasil, Graco Turismo, conversa com o Graco, ele personaliza, ele já está fazendo agora a minha viagem junto com a esposa para a Europa, já está botando tudo direitinho, fugindo daquele turistão. Você não pode perder tempo, então Graco Turismo, vem comigo. Meninos, eu acho que o mais importante da gente conversar hoje eu acho que eu vou dar um passo atrás para a gente um passo à frente. Eu perguntei nos bastidores para Carol, Serginho, não sei se você lembra de um filme chamado Quarto Poder. Sim. Então, o Quarto Poder era um filme que ele trazia, naquela época, você tinha a TV como o Quarto Poder, onde TV e jornal, eles sempre tiveram a força da narrativa. Então, eles levavam as pessoas para onde você quiser. Aí, na minha surpresa, procurando esse filme esses dias, porque no meu livro vocês vão ver que eu já começo falando desse filme, eu encontrei um outro filme chamado Quinto Poder, que veio às redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho, Serginho, como é que essa história da rede social, porque antigamente vocês só tinham 3, 4, 5 TVs que ficavam na briga da narrativa. Hoje qualquer pessoa abre o celular, fala e bota a narrativa que ela quiser. Excelente paralelo e exemplo para a gente começar o assunto. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, uma honra estar à mesa. TV convencional e mídias tradicionais de comunicação. Vou pegar 3 aqui. TV aberta, jornal impresso e rádio. Era isso que a gente tinha, que a gente consumia. TV aberta tinha ali 2 ou 3 telejornais no dia. O da manhã, o do meio-dia e o da noite. Então, esses 3 traziam as notícias que, somadas, davam a notícia do dia anterior e a notícia do dia. Com 3, 4 canais. E cada um com o seu viés econômico, financeiro e político. Então, o tempo entre uma notícia
do meio-dia para a noite, tinha ali 6, 8 horas. E no telejornal subsequente vinha um resumo do que aquele veículo queria comunicar. E isso replicado na rádio, que é um pouco mais dinâmica, e o jornal impresso a cada 24 horas. E no domingo, vocês vão lembrar, talvez a colega não que é mais nova que a gente, certamente, o domingo era um calhamaço que você passava o domingo todo para ler, que era um jornal porrudo, né, que vinha o resumo compilado da semana e as principais notícias. Então a gente consumia 3 grandes veículos e o tempo da informação entre eles, nos próprios canais, era grande. Com a rede social, Jeff, a gente tem muito conteúdo o tempo todo. A gente não precisa esperar o próximo telejornal. O próprio telejornal já está na rede social. Ele está lá 24 horas atualizando tudo que ele quer. Então, a movimentação, o quarto poder, que seria a mídia tradicional, e o quinto, que é a rede social, o tempo se encurtou exponencialmente. Antes a gente ouvia uma notícia, tinha um tempo de maturação e, obviamente, ou provavelmente, alguns veículos, se não todos, tendencionavam para partidos, para religiões e iam alimentando nos recortes. Sem esse delay de uma notícia para outra, a gente pode consumir qualquer coisa a qualquer hora, de qualquer lugar. A gente precisava sentar no sofá da casa e ligar a televisão. E geralmente era o pai e a mãe que escolhiam o canal, pelo menos lá em casa era assim. Hoje todo mundo, inclusive crianças e adolescentes, tem o dedinho na tela aqui e está tudo à disposição. Tem muita coisa boa? Tem. E tem muita coisa ruim. Então, puxando o gancho de fake news, notícias falsas, que sempre existiu desde que o mundo é mundo, desde os papilos, lá quando era pombo e manuscritos. Só que o tempo que as coisas aconteciam era muito mais alongado. Era muito mais difícil se comunicar e era muito mais difícil mudar a narrativa também. Agora está o tempo todo mundo falando o que quer. Só que a forma de comunicar mudou, mas as características da sociedade, algumas delas continuam as mesmas. A gente não valida aquilo que a gente consome. A gente não vai... Tinha a Barça, que você ia lá buscar no índice remissivo, talvez quem esteja ouvindo não sabe o que é isso, dá um Google e você descobre o que é Barça. Mas as fontes de validação, a gente não tem o hábito, em regra, de validar se aquilo ali é uma notícia verdadeira ou falsa. E aí o dedinho nervoso dá um encaminhar, vai para o grupo da família, para o grupo de amigos e espalha isso infinitamente. E tem gente que acredita que está consumindo verdade. E isso manipula a sociedade de várias formas. Em relação à política, economia, religião, em discurso de ódio. Então tem um poder de manobra que é bem perigoso. Carol, o Sérgio estava falando uma coisa, eu achei interessante porque eu fiquei aqui na cabeça. Existia essa propensão de cada TV, rádio e jornal levava. E aí a gente veio, realmente, a internet ela veio democratizar. Ponto. Isso aí a gente já entendeu. Só que também as redes sociais trouxeram os idiotas que um ou outro ouvia. Hoje em dia, às vezes, tem 200, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E aí, quando a gente vai falar sobre todas essas modificações, a gente estava conversando outro dia, a gente não tem, as leis também ainda não chegaram junto com essas novidades. É isso mesmo? Exato, assim, eu gostei muito da fala dele exatamente nesse aspecto, porque quando a gente precisa ter essa noção de que o tempo de maturação da notícia que a gente recebe, até para que a gente tenha condição de debater e discutir o assunto, que antigamente a gente tinha essa condição, hoje em dia a gente já não tem mais. Então, como a gente não tem esse tempo e a legislação que foi feita realmente levava em consideração a existência desse tempo, eu tenho realmente percebido que o direito ele não consegue, de fato, atuar na questão da responsabilidade, na punição necessária, exatamente porque é tudo muito automático, é tudo muito instantâneo na internet. Então, a gente fica nessa dificuldade de saber se a pessoa que faz um comentário inadequado na sua rede social, a gente vê que isso acontece com muita frequência, porque a gente sabe que o direito não chega realmente para entregar a responsabilidade. Em termos de legislação, a gente vê muito isso acontecendo no debate público. É liberdade de expressão, então eu posso falar o que eu quiser. De fato, a Constituição ela garante para você a liberdade de expressão, mas no mesmo inciso que garante a liberdade de expressão, também garante a responsabilidade pelo que você falou. Então, a pessoa que se sente ofendida, ela também pode encontrar meios de receber sua indenização, ou seja responsabilidade civil, criminal, enfim.
Mas o maior problema que a gente tem é que, até que isso aconteça, as coisas continuam acontecendo, porque na internet tudo é muito instantâneo, muito rápido. E as pessoas acabam não sentindo o efeito, que seria um efeito de, não, eu não vou fazer isso porque senão eu vou pagar R$ 5.000 de indenização para ele, 10 mil para ele ou 100 mil para ele. As pessoas não sentem esse efeito. E, por não sentir o efeito, acaba que continuam fazendo, continuam praticando, achando que isso, pela falsa narrativa, que isso é um exercício de uma liberdade de expressão. Sérgio, teve um final de semana eu estava vendo sobre isso. A minha sogra foi em casa e veio me mostrar um vídeo de uma pessoa falando sobre uma medicação, alguma coisa assim. E eu lembrei muito, Sérgio, sobre um artigo. Eu estava fazendo uma pós-graduação de Educação em Saúde pela USP. E lá eu encontrei um artigo que falava sobre a necessidade dos bons médicos, que era o professor doutor PhD, de vir às mídias sociais para realmente poder reforçar o que é o correto. Porque assim, os charlatões, as fake news, muita coisa elas são deflagradas porque as pessoas que são boas, que são o alicerce, que são o norte naquele assunto, eles simplesmente estão dentro, eles estão lá dentro da universidade e não fazem nada. E até dou uma cutucada em você, já que a gente conversou aqui, você é um cara, você e a Carol são duas pessoas que são muito experientes dentro da área de vocês, e às vezes a gente precisava que vocês viessem para dizer assim, não, isso aqui tá errado, isso aqui é assim. Você concorda que tá na hora também de, quando a gente tem esse boom, de ter esse posicionamento das pessoas que sabem e fazem o correto? Concordo contigo, não é nem ressalvas, com algumas reflexões, tá? Se a gente abrir a rede social agora, cada um a seu próprio Instagram, por exemplo, vão ter vários canais ao vivo falando sobre algo. Talvez tenhamos alguns em comum, mas certamente vão ter canais diferentes. A gente escolhe o que a gente consome. Se a gente for lá na lupinha do Instagram e apertar lá, vai aparecer pra gente o que a gente mais busca. E eu falo algo que é forte, mas eu não deixo de falar, a culpa no final do dia é nossa, é de cada um de nós. Então, a gente consome aquilo que está só à disposição. Antes, talvez, você ligava a televisão, tinha 3, 4 canais. Sim. Você podia escolher dentro daquela grade. Hoje a gente pode consumir qualquer coisa. E tem muita coisa boa, gratuita, disponível em tempo real, on demand. Você não precisa esperar o dia e o horário, como era tradicionalmente, né? De manhã tinha o horário do desenho, depois vinha o horário do jornal, depois vinha o telejornal e tal. Agora não tem essa grade mais. Então, os contrapontos existem. Talvez não com tanta audiência quanto quem é... Aonde vende, né? Polêmica vende, bons comunicadores vendem, pessoas bonitas, falo isso sem problema nenhum, vendem, a gente consome o que a gente... Sim, lógico, a beleza é importante. Se espelha. Então, se você olhar tudo isso e você não for na segunda página, porque os artigos que eram artigos científicos viraram um parágrafo. Uma crônica política virou um comentário de Instagram, de Facebook. A tela, as pessoas em casa, no trabalho, têm a falsa sensação ou têm o conforto de achar que pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Então, quantos não médicos te chamam para conversar como se fossem especialistas? Sim. Quantos não advogados nos chamam para conversar como se fossem advogados? E isso serve para qualquer área, né? Então, quando a pessoa tem uma dor de cabeça, ela vai lá no Google e aparece lá aspirina, Neosaldina, a pessoa compra. O risco é baixo. Se for um problema cardíaco, se for um problema neurológico, ela pode até ir no Google, mas ela não vai se consultar e fazer o procedimento que o Google orientar. Então, o paralelo que eu tenho feito em relação a isso é, se o que a gente produz de conteúdo for Neosaldina, como é o nome genérico da Neosaldina? Para não fazer propaganda de ninguém. Tá, deve ser... Eu não lembro se é a própria dipirona. Pronto, dipirona. Assim. Se o conteúdo que a gente gera em cada profissão for a dipirona, que o Google entrega, que a rede social, os buscadores de inteligência artificial entrega a solução, o problema não está em quem vende o conteúdo, o problema está em quem gera o conteúdo. Então, o que a gente pode fazer, que aí vem a especialidade, que é a segunda página, que gera a necessidade do consumidor levantar de casa e lá avaliar. O que a gente pode ser solucionador de problema que seja o especialista cardiológico, neurologista e tal. E tem muita gente boa produzindo conteúdo? Tem. Só que tem falhado, ao meu ver, na comunicação. Às vezes a linguagem é chata. Você, médico, querendo tirar uma dúvida jurídica, se eu for falar de jurisprudência, de STF,
Não entendo. E a culpa não é sua, a culpa é minha se não conseguir fazer você entender isso. E o contraponto já fui atendido por alguns amigos médicos aqui de Manaus, que o cara quer dar aula. Eu não quero saber da mitocôndria. Eu não aprendi mitocôndria lá na escola, eu não vou aprender agora. Fiz direito e fugi disso exatamente porque eu não queria saber. Então, da mesma forma que eu tenho que me comunicar na forma que você entenda, as pessoas que estão do outro lado falando a respeito precisam se comunicar da forma como o público entenda. Isso é para ser uma linguagem não coloquial, chula? Não. Mas não precisa ser, não deve ser a linguagem técnica. Então, gente com conteúdo tem, mas a robustez do negócio está muito um emaranhado de palavras técnicas que não facilitam em nada. Eu vejo a discussão maior é exatamente essa. As pessoas, a medicina e o direito sempre foram duas áreas muito catedráticas, com um peso muito forte na sociedade como um todo, aonde a gente sempre, eu acho que a gente sempre teve essa paixão de não ser entendido. Só que esse é o momento onde a gente tem que desenrolar. No primeiro semestre, o médico está de jaleco, o acadêmico de direito está de terno. Passou no vestibular, antes saía a lista, né? Saía lá na faculdade e ver o nome na lista. Primeiro semestre, primeira semana, estava de terno e de jaleco. E isso, se carregar, e muita gente continua carregando o romantismo, o tradicionalismo, legal, ok. Conversando de médico com médico, sim, pode rasgar a técnica que vocês aprenderam e o direito também. Mas o paciente do outro lado, o cliente do outro lado, ele não vai entender. Ele finge que entende, ele levanta e vai embora e ele vai se consultar onde? No Google. Então, qual que é a dificuldade da gente falar algo, uma linguagem que a pessoa entenda? É a gente aprender a se comunicar. Exatamente. E tem muita gente que defende manter essa linguagem técnica. Porque a gente estudou para isso, então é a gente que tem que traduzir para o cliente. Tem muita gente criticando, saiu a resolução do CNJ, dizendo que as sentenças, as decisões judiciais, elas precisam ter uma linguagem mais simplificada. E muita gente criticando, porque para que a gente faz direito se a gente tem que ficar simplificando a nossa forma de escrever? Só que é aquilo, né? Vocês, enquanto médicos, estão lidando com a sociedade. A gente também. A gente não vai ficar aqui enclausurado no nosso mundo, achando que todo mundo tem que entender o que a gente está falando, sendo que a gente está prestando ali o nosso serviço de tentar auxiliar o acesso à justiça, vocês, a questão da saúde. Então, lida diretamente com pessoas, não dá para ser assim. E eu vejo até, Carol, que outra vez eu assisti um cara falando muito sobre isso. A forma que você entende, ela vem do jeito que eu comunico para você. Uhum. Então, assim, eu acho que já foi o tempo da gente estar preocupado em como a gente falar o vernáculo ser... Receita médica era uma linha e 3 pontinhos. Você levava na farmácia, ela falava, isso aqui é medicamento ABC. Não estava escrito aquilo. Uhum. Agora virou algo digitado, impresso e assinado. É muito simbólico. Sim. Mas o histórico era letra de médico, né? Isso aqui é letra de médico. Lógico. E não estava escrito aquilo que ele dizia que estava escrito. Acho que a pessoa da farmácia ali qual era a especialidade, chutava qualquer coisa. Não, eu falo, o remédio de estômago começou com O, deve ser um omeprazol. Não. Mas isso é comunicação. Isso é comunicação. Se você entrega algo que o paciente tem que consumir e o paciente não consegue ler o que está escrito, a culpa não é do paciente. Então, a simbologia é muito proporcional a isso. Digitou, imprimiu, assinou... Acabou, tá lá, tá fácil. Carolzinha, uma coisa que eu queria te perguntar, até a gente ainda estava antes de ligar as câmeras conversando sobre o posicionamento que as pessoas têm na rede social. Eu lembro uma vez que me incomodou e olha que não teve problema nenhum. Todo final de semana, não sou muito de sair, gosto de ficar em casa, abria uma garrafa de vinho, tomava vinho com minha esposa e postava uma foto da minha garrafa, um momento ali. Só que isso, depois de um mês, já começou 2 pessoas me abordaram para perguntar, olha, eu vou dar um presente para um amigo, que vai o aniversário dele, me indica um vinho bom, ou se não o outro, olha, eu comprei não sei o que lá para comer, me diz qual é um vinho que harmoniza. E qual foi a minha preocupação naquela hora? O que as pessoas estavam lendo de mim era uma pessoa que bebia vinho. E aí, tudo bem. Até então, quem não sabe nada, quem tem um olho é rei, eles achavam que eu era o expert do vinho. Mas esse simples exemplo, e eu mudei isso, eu comecei a ver o seguinte, para onde eu quiser levar, algo pode ser bom ou pode ser ruim. Só que a gente vê hoje em dia muito que na internet a gente sabe o que vende. Mas se você quisesse vender vinho, seria um caminho. Seria um caminho. E a melhor forma que as pessoas vendem as coisas na internet, quem é influencer, é exatamente assim. A pessoa nem fala, você nem sabe que ela é dona
da revendedora de vinho. Ela simplesmente posta o vinho e depois, quando for, ela vai encaminhar. Mas a minha pergunta para ti é, o posicionamento que a gente tem nas redes sociais. Hoje em dia você vê muitas pessoas que acabam se posicionando muito firme em uma coisa e lá na frente vai ter prejuízo? Eu não sei se seria prejuízo. Eu acho que é uma escolha que a pessoa faz para um determinado objetivo. O que eu vejo muito é muita gente tem um posicionamento ideológico específico e não especifica que é desse posicionamento ideológico. E isso tem impacto nisso que ele também estava falando agora há pouco, na narrativa e na construção da manipulação daquilo que seria considerado verdade ou não. Então, eu nem sei se a questão seria de haver um prejuízo no futuro. Às vezes, a pessoa já quer que aquele prejuízo, entre aspas, venha, porque os benefícios são superiores. Então, a gente vê muita gente que é médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, pedagogo. Às vezes, nem pedagogo mas está falando de educação infantil. E as pessoas se posicionam de uma determinada vertente que a gente que tem um olhar que está ali entre a política e o direito, a gente já vê que a pessoa pode estar ali direcionando em função da quantidade de seguidores que ela tem para um determinado objetivo. Porque as narrativas elas se repetem em determinados grupos e a gente consegue ver isso acontecendo. Ô, Sérgio, e veio a pessoa, se posicionou, ela colocou lá. Aí a gente vai variar desde religião, futebol, política, a gente sabe que a pessoa vai tomar uma posição. Só que vem ali o comentário. E a minha pergunta sobre o comentário é assim, até onde vai uma opinião minha ou uma difamação? Onde é que tem essa linha realmente é tênue ou não? Vai da percepção de quem recebe o comentário, tá? Na minha avaliação, de novo, é comunicação. E geralmente vem eu não falei com esta intenção, mas a intenção, a interpretação de quem recebeu, se foi ofensiva, a consequência é a mesma do offline. Se numa conversa pessoal você se sentiu ofendido, você tem o direito de registrar um boletim de ocorrência e entrar com ação criminal e civil. A civil é reparação financeira e a criminal as consequências do direito penal. Então, se o comentário agrediu a pessoa pessoalmente, subjetivamente, ela tem o direito e a legislação, mesmo desatualizada, já tem alguns encaixes que abarcam isso. E o que eu vejo de rede social, Jeff? Rede social, para mim, é vitrine. E como vitrine, você coloca o que você quer, geralmente o melhor. E entra quem quer. Mas, fazendo uma analogia com o offline, quando você está na sua casa, no seu ambiente, você conversa mais confortável sobre diversos assuntos, na sua mesa. Mas a depender de quem sente na sua mesa, seja na sua casa ou fora, você não vai no segundo degrau. Sexo, política, religião e até discussão técnica, direito, medicina, porque não tem verdade absoluta. Só que no online não tem essa dialética, um diálogo entre duas pessoas. Então, se você não faz no offline, qual que é a lógica de você achar que é um ambiente, uma terra sem lei? Não é. Como prestador de serviço, eu não sei vocês, mas eu não atendo só pessoas de direita ou só pessoas de esquerda. A gente atende clientes, consumidores. A gente tem nossas opiniões, é óbvio. Assunto técnico, a gente tem legitimidade e direito de opinar e se posicionar, óbvio, naqueles assuntos que fazem sentido na nossa profissão. Quando a gente entra em temas sensíveis, sexo, política, religião, e na parte técnica de cada área, vai ter o contraponto. Se você está disposto a se posicionar firmemente, esteja disposto a ouvir o contraponto, desde que seja respeitoso. Então, o direito tem muito disso. Vou defender até o último dia o seu direito de discordar. Não tem problema nenhum. A democracia é isso. Mas desde que você não se exceda. Então, se posicionar é importante, depende da sua área. O online possibilita que qualquer coisa aconteça sem consequência? Não. Muito pelo contrário. Esse final de semana teve uma notícia de uma artista que foi vítima de stalker, que é perseguição na internet. Sim. Durante 10 anos, uma inicialmente fã ia aos shows, a cumprimentava, buscou uma relação mais pessoal e a rede social também trouxe isso, aproximou as pessoas. Você via um artista na rua, era algo de outro mundo, era encontrar um extraterrestre. Né? Agora você encontra todo mundo no online. Toda hora. E a perseguição chegou a tal ponto que a artista mora em São Paulo, essa pessoa no Nordeste, ela foi até São Paulo, a perseguidora, com as malas, porque achava que ia viajar com o artista. E ela deu de presente um livro
para artista que a narrativa do livro é um casal que se apaixona e a pessoa não correspondida assassina a outra que não corresponde. Imagina o clima. Nossa. E a artista abre a varanda e vê a pessoa na porta dela. Com mala e cuia já. Literalmente. E escrevendo no direct, que o direct é uma comunicação direta. Sim. Você pode não responder, mas você consome aquilo. Então, tem que ter muito cuidado, tato e trato. A reflexão que eu faço é, se você é algo que você faria no seu ambiente privado e social, sim, ok. Talvez o risco seria baixo. Se a resposta for não precisa nem pensar muito a respeito. Não faz sentido levar isso para online. Não, e uma coisa até que bem na minha cabeça, é muito isso. Quando você está ali no WhatsApp, quando você está no direct, que você está tendo contato com a pessoa, a não ser quando o pessoal fala... Até outro dia eu não sabia que se botou a caixa alta tá porque gritando. você está gritando. Mas assim, às vezes eu botei caixa alta porque sem querer eu Que segurei e eu continuei escrevendo em caixa alta. Mas esse contato e essa forma lá, ela é muito impessoal. Então, às vezes, uma pessoa escreve, eu posso dizer para você um sim ou um não no WhatsApp ou no direct, que você, se você ouvisse a minha voz, assim, putz, Carolzinha, cara, não dá. Era de um jeito. E às vezes um não, tu pode ficar só no WhatsApp, tu vai falar, putz, cara, eu pedi um favor pro Jefferson não fez para mim. Você tá entendendo? Então perde muito essa personalidade. Me respondeu 3 minutos depois que eu mandei a mensagem. Que absurdo. Ele estava online. Visualizou e não respondeu. Visualizou e não respondeu é pior. É pior. Não, eu digo semana passada eu tive uma cirurgia 6 horas, cara. Quem me mandou mensagem 8 da manhã, que quando eu comecei a cirurgia, eu só terminei 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Então, assim, putz, cara, existe uma coisa que as pessoas às vezes não lembram, que se chama vida. Exato. Que a gente tem que viver nela. Isso aqui é um apêndice, o celular. Carol, outra coisa que eu queria... um ponto que eu queria trazer era sobre privacidade e exposição. A gente vê que muitas das pessoas, elas começam a usar muito a rede social e a gente conversou muito sobre isso, falando que o que as pessoas querem ver de um advogado, do médico dentro da sua rede social, ele quer ver que você fale sobre o assunto que você é expert. E aí as pessoas começam a colocar ali foto com a família. Cara, não tá errado, um final de semana, até para humanizar as pessoas entenderem. Mas, sabe, aquela médica que bota uma foto na praia, que bota de biquíni. Cara, tudo bem, mas entendam que ainda, volta ao que a gente falou, medicina e direito ainda são 2 áreas que são muito, ainda tido como áreas nobres. E as pessoas se expõem. E no momento, e eu falo muito sobre isso até nas mentorias, nas palestras, que às vezes esse cara que está acompanhando essa médica, a não sei que ela for da área de fitness, ele pode até pagar o vinho, mas ele não vai pagar uma consulta para ela. E aí as pessoas começam a ter problemas com essa exposição, porque às vezes o que ela achava que viria era consulta e o que veio foi uma cantada, e aí começa esse imbróglio. Você vê hoje em dia chegando muitos casos sobre isso, porque a pessoa expõe e depois, olha, estão me atacando. Na realidade, tem essa questão da exposição e como que você vai proteger a sua imagem. Né? Acho que tem tudo a ver com o que você estava falando agora, que é a questão da comunicação, e a questão da própria imagem. Então, depende muito da imagem que você quer construir na internet. Hoje em dia, todo mundo fala de arquétipos, enfim. Mas como que você vai construir essa imagem e qual é o objetivo da construção da sua imagem, se você é um profissional que tem uma determinada profissão, que exige uma postura mais sólida, que transmita mais força ou coisa do tipo. E aí tem sempre, entre as mulheres, tem sempre essa dúvida, especialmente, né? Será que eu posso colocar uma foto de biquíni? Será que eu posso colocar uma foto segurando uma bebida alcoólica? Né? Porque, por exemplo, para o homem tomar um vinho, será que a mulher também vai poder fazer isso? Então, tem sempre essas questões. E eu, pessoalmente, na minha vida, né, na internet, eu separei bem isso, até porque eu tenho 2 filhas, eu tenho uma preocupação muito grande com a proteção das minhas filhas, né? Então, eu tenho o meu perfil que sempre que existe desde que o Instagram era mato, que eu digo, né? Porque está lá desde a época que a gente usava o Instagram para colocar foto bonita.
E eu tenho um outro perfil, que é um perfil que eu precisei fazer na época da pandemia com essa finalidade mais acadêmica para os meus alunos mesmo. Mas, então, qual é a questão que eu vejo nisso? E isso é uma questão de opinião pessoal minha, né? Eu acho que, a depender do seu objetivo, vale você postar a foto que você quer postar. Se o objetivo dessa mulher, o tipo de trabalho dela, como você colocou, é um trabalho que envolve a questão estética... Bacana. Aí tudo isso, bem, o jogo né? é esse. Agora, se você está falando de uma imagem e realmente que é uma imagem que você quer construir num ambiente profissional, a gente ainda tem no direito, infelizmente, essa situação de você precisar ter e sustentar uma determinada imagem de uma pessoa um pouco mais sólida, né? Os próprios clientes, os próprios empresários, eles vão procurar isso em você. A questão que eu vejo com relação às consequências disso é saber que, tanto no meio social quanto no meio do ambiente virtual, esse tipo de assédio também pode ser caracterizado. Né? Então, ainda que ela tenha colocado uma foto de biquíni, ainda que a expectativa dela tenha sido de ter uma consulta, né? Ou ter ali um negócio formalizado, e aí veio uma cantada de alguém que ela não estava esperando, se aquilo dali se confirmar enquanto assédio, ok. Né? A gente tem que ver quais são as características que levam a caracterização desse tipo de conduta. Porque é que nem uma mulher de biquíni que está, né, no ambiente físico, normal. Né? Será que ela, se estava na praia, alguém vai chegar com ela e falar tudo aquilo que fala, tudo aquilo que fala na internet? Porque a internet, realmente, como foi dito, não tem filtro muitas vezes. Né? Então, eu acho que é isso. Ô, Sérgio, eu estava até lembrando que você falou sobre isso. Eu fui a Macapá para dar uma palestra e estava com um chefe meu lá de Goiânia. E ele estava falando, quando eu falei sobre essa exposição, porque eu usei primeiro a mulher, mas, vamos dizer, eu tenho muito amigos que, claro, na época de residência eles gostavam de beber, mas bebia assim, passava o dia bebendo. E aí eu dei essa palestra lá e o Márcio, que foi meu preceptor lá de Goiânia, ele falou assim: Jefferson, ele lembrou que ele tinha um amigo também cirurgião, mais de 50 anos de idade ele tem, e falou que todo domingo lá em Goiânia o cara saía, para os grandes restaurantes, os grandes bares, bebia até cair no chão. E depois de um tempo ele começou a perder os pacientes dele, porque as pessoas, imagina, se você, sua mãe, seu filho, sua esposa vai ser operada por um médico, que um cirurgião que vive bêbado. Você está entendendo? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter na rede social é exatamente esse. Dei o exemplo da mulher, mas o homem que tá, cara, todo final de semana o cara começa ali, tem, sei lá, 2 grades de cerveja e ele bebendo todo sábado. Putz, cara, todo mundo vai ficar olhando assim, falei, cara, que cara é esse? A gente não controla o que o outro pensa, né? Então... Exatamente, isso aí é incontrolável. Sérgio, sobre fake news e desinformação. A gente sabe que a fake news, ela acontece em esporte, futebol, religião, tudo. Política, namoro, casamento, amizade, não, tudo. Dentro da medicina, todo dia tem um chá de alguma coisa que vai curar o câncer e a gente vai trazer. Quais são os grandes impactos que você vê dessas fake news na sociedade? E eu acho que o mais importante, como é que as leis atuais estão começando a entender isso aí? Porque, cara, se antigamente na fofoca do boca a boca era difícil, na época das nossas avós, que ficava na frente da casa olhando a vida dos outros, eu imagino que hoje com esse celular o negócio as avós encaminham as fake news. Não só as avós, inclusive as orações e os fake news. Tudo. De manhã começa com bom dia, vem uma corrente, vai até o final do dia com notícia. É a facilidade do clicar, consumir e o encaminhar e o replicar. E isso, para muita gente, se torna verdade. Então, se chega no WhatsApp, na rede social, candidato A é uma pessoa ruim, candidato B é uma pessoa boa. Aí fica nessa nós e eles, sem falar da política em si. Isso vai criando uma gincana. Lembra do colégio, da gincana? Sim, lógico. Da turma tal. É gincana. E as pessoas se matam por isso. Só que para chegar ao conteúdo, hoje é muito mais fácil. Antes era palanque na rua que você ouvia o discurso. Depois veio para o tempo obrigatório do candidato na televisão. A gente sentava e assistia, se divertia com alguns, outros mais sérios. Agora está tudo no online. A campanha da pandemia foi toda online. Uhum. Até porque mudou um pouco do consumo. Então, para ir no palanque, você precisava sair da sua casa e você ia lá na praça. Não ia a quantidade de gente que consumia na televisão no horário obrigatório
E é muito maior hoje quando chegam em todas as plataformas. Chega o WhatsApp, Direct, SMS, ligação. Aonde você está conectado com alguma coisa, chega fake news. Isso, em período eleitoral, serve para tendencionar votos. O candidato X fala mal do Y e vice-versa. Ele fala bem dele e fala mal do outro. Quando a gente começa a consumir algo, a gente está aqui batendo um papo. O que a gente está falando aqui depois vai aparecer para cada um no seu celular. E a inteligência artificial vai filtrando isso e depois ele nos retroalimenta daquilo que a gente fala. Então, a gente entra cada um tem a sua bolha, né? Mas isso vai trazendo as bolhas de cada segmento. Não é se interfere. Já foi provado que interferiu nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, por exemplo. Então, não é se, é interfere. Então, perfis de propagação de fake news. Tem as pessoas que encaminham, mas tem computadores com trocentos números, como se perfil oficial de pessoas fossem, que trabalham de tal forma... Deixa eu trazer um exemplo que eu achei maravilhoso esse. Tem nada a ver com o assunto, mas depois vai ter. Eu estava assistindo uma série de um canal, de uma plataforma de relacionamento extraconjugal. Colocaram no ar, chegou a ter 50 milhões de usuários, onde pessoas casadas, homens e mulheres, iam lá, se inscreviam, pagavam para se encontrarem. Foi descoberta uma fraude, fake news, que um percentual altíssimo dos perfis de mulheres não eram perfis reais, eram robôs. Então, os homens tontos pagavam para conversar com robôs. E os robôs soltavam mensagens como se pessoas fossem para os homens tontos. Isso é um exemplo muito raso para demonstrar o seguinte: as interações a gente acha que é com outra pessoa e pode não ser, e geralmente não é. Quando a gente consome aquilo e não checa, então a gente vai ter campanha agora de prefeito e vereador. Já começaram as ligações e as discussões de nós e eles, os storytellers e as dialéticas. E isso não é uma das ferramentas, talvez seja a maior ferramenta hoje, são as redes sociais, as plataformas digitais. Se a gente não descer nem na segunda linha, se a gente não aprofundar e for checar e validar, e da mesma forma que a fake news está disponível em tempo real, é possível sim checar isso. Não sei aonde, pelo menos vai no Google. Tem jeito no Google, tem algumas plataformas que checam, né? Plataformas que fazem checagem. E responde na hora se é fake news ou não. Mas o ato de consumir duas linhas e encaminhar como se verdade fosse, e o pior, absorver como se verdade fosse, e isso já foi comprovado que gera guerra, gera morte, gera eleições de pessoas que não fazem sentido. Teve uma música que foi criada em inteligência artificial e foi atribuída o nome ao artista e chegou ao top 1 de consumo. Ele nunca fez aquela música. Então, a inteligência criou, deram um nome e isso explodiu. Se bem utilizada, a plataforma de comunicação é excelente. O problema não é a plataforma, o problema são as pessoas que estão atrás fazendo o bom uso ou o mau uso. Não, é o que eu ia perguntar até para Carol. Existe ainda uma responsabilidade das plataformas? Porque o que a gente vê no dia a dia? O Sérgio começou falando que a gente tinha as mídias tradicionais, você tinha jornais, rádio e TV, cada uma tinha várias de sua área, cada uma tinha seu posicionamento, só que as redes sociais a gente começa a pensar assim, será que ela também não tem posicionamento? Na realidade, assim, a gente tem que separar o que são as plataformas e o que são os aplicativos, né? As redes sociais, elas funcionam como um aplicativo. E funcionam como se fosse um ambiente físico, só que num ambiente virtual criado para aquela finalidade ali, né? Então, a sociedade acontece e se relaciona no ambiente das redes sociais. E as plataformas, como, por exemplo, o Google, né, elas conseguem trazer aquela quantidade de informação para o mundo virtual. A questão toda que gera muita polêmica, e hoje em dia realmente acho que é o assunto mais polêmico que tem no meio do direito digital, é a questão da responsabilidade das plataformas. Porque elas não querem se tornar responsáveis, porque pelo Marco Civil da Internet, elas não são responsáveis, a não ser que tenha uma ordem judicial pedindo para que ela retire o conteúdo. Então, quer dizer, quem são responsáveis? As pessoas, os terceiros, nós que usamos as redes sociais e as plataformas. E aí, a partir do momento que eu me sinto ofendida e eu entro na justiça para que aquele conteúdo seja retirado, e se a plataforma ou a rede social ela não retirar esse conteúdo, aí ela vai ser responsável.
Então, é todo um caminho jurídico que você precisa contratar advogados e não é nada fácil, como ele estava falando agora há pouco. É tudo muito fácil para a gente distribuir fake news, né? É muito fácil. A gente, com alguns cliques, a gente baixa aplicativo. Com alguns cliques, inclusive, eles conseguem, a gente cede, inclusive, todos os nossos dados, sem que a gente saiba, porque os contratos de adesão dos aplicativos, eles não são contratos que conversam com o consumidor. Então, a gente vê toda uma situação benéfica formada para as redes sociais e para as plataformas, porque ainda que a gente esteja usando o Instagram de graça não é. Eles estão ali realmente acumulando todas as nossas informações. E aí existe essa disputa, né? Tem algumas ações no STF, tem o PL 2630, que é um PL que todo mundo falava na época, é o PL da fake news, então estão querendo agora responsabilizar as plataformas, e aí estão querendo censurar, né? Então, muita gente de um certo posicionamento ideológico falava, mas esse PL não tem que ser aceito, não tem que passar, porque se passar, as pessoas elas não vão mais ter liberdade de expressão na internet. Enquanto outras pessoas que realmente, né, entendiam que não, que é necessário, você precisa responsabilizar as plataformas. A realidade, que muita gente não sabe, é que as plataformas já fazem a manutenção desse conteúdo. O próprio Facebook tem um tribunal em que ele decide, com pessoas específicas, né, na área técnica, em que ele decide o que pode ser considerado fake news e o que não pode ser considerado fake news. Então, assim, ainda que o Brasil esteja querendo regular isso para dizer, vai ter um Ministério da Verdade, ou será que isso vai acontecer ou não, a gente tem que levar em consideração a gente precisa regular a internet. Isso está acontecendo em todo lugar do mundo, e não apenas a internet, mas também a inteligência artificial, porque isso já está afetando a nossa vida em sociedade e já pode levar a situações muito complicadas, né? Em termos de desenvolvimento democrático, daquilo que a gente já conseguiu conquistar, é algo difícil mesmo, que em função dessa dificuldade que a gente tem de retirar esses conteúdos que afetam, de fato, a internet, a relação social. E tem uma coisa, Sérgio, ontem eu estava assistindo, ontem à noite ainda, no Instagram, uma inteligência artificial, o cara estava vendendo o acesso à inteligência artificial, onde existia um vídeo que ele simplesmente botava lá o link do Will Smith e as fotos, e o cara pegava o rosto do Will Smith e botava no vídeo que estava lá. A minha pergunta é onde é que a gente vai chegar, porque hoje em dia, eu vou ser sincero para vocês, eu sou o cara que tô na internet, consumo internet. Para mim, até que prova o contrário, para mim é tudo mentira. Porque eu vejo o poder das pessoas poderem manipular o que quiser. Pode pegar um vídeo de alguém fazendo alguma coisa, o cara tem uma pele parecida com a minha ou com a tua, Sérgio, o cara pega uma foto nossa, põe um jogo. Meu amigo, até dizer pra minha mulher e pra tua que orelha de... nariz de porco não é tomada, meu amigo. A gente já tomou muita porrada da mulher. Você vai lembrar da época de colégio e adolescência? Sempre todo mundo tinha um amigo que mentia muito. E a gente falava pra ele, no dia que você falar alguma coisa séria, a gente não vai acreditar. Fazia pegadinha, mentia que bateu o carro, e depois falava, brincadeira e tal. O grande volume está em acreditar em tudo, e o risco é o contraponto. Já que é muita coisa mentira, eu não acredito em nada. E nisso vai passando coisa séria, como qualquer comunicação, você fala, não é o Will Smith. E às vezes pode ser um lançamento de um filme dele, você não vai ver. Enquanto a doutora falava, eu estava pensando aqui, imagina alguém com um megafone na porta do seu prédio e você responsabilizar o megafone. É bem ilustrativo. Sim. Raso, mas ilustrativo. O problema não é o megafone. O problema é quem está atrás dele falando. Então, já tem as ferramentas, claro que não dá conta de tudo, né? Mas você posta algo, aparece lá bloqueado, banido, aparece lá a área da medicina, aparece conteúdo sensível, algumas palavras não podem ser usadas, e o ser humano ele é sensacional quando quer. As pessoas escrevem a mesma coisa com outras letras, com asterisco e tal, para burlar, né? Então, o como consumir, o que consumir, a gente vai lá da regra de acredita em tudo e vira manobra, ou não acredito em nada e aí você fica incrédulo com tudo, porque canal aberto, a narrativa é posicionamento político. Os canais fechados já não é mais a pessoa que está falando, é a inteligência artificial. Vou consumir o quê? Exato. A Barça já está empoeirada, já não está mais em casa, e está desatualizado. Né? Aí diz que a inteligência X, que é o chat GPT, ele está até 2022 com o banco de dados. Aí tem o outro, no final do dia, quando a gente para e espreme, tá todo mundo querendo vender alguma coisa. Então o Instagram é gratuito
pra gente que usa. A gente é o produto. Ele pega nosso perfil de consumo e nos sugere comprar alguma coisa. Alguém está pagando essa conta. O que a gente faz com isso, Jeff? Não é fácil. Não dá para acreditar em tudo, mas é perigoso não acreditar em nada. Ou consumir aquilo que você confia. Vai ter as ressalvas. Alguém vai te falar, ó, você está sendo manipulado. Não tem cenário tranquilo e fácil. Mas só tenhamos cuidado de não penalizar o megafone. Sim. O megafone é a ferramenta. A rede social é o canal de comunicação. Ele faz alguma coisa sozinho? Talvez. Desde que alguém programe e oriente para aquilo. E eu vou chegar, a gente nem quer passar por perto da política, mas eu vou chegar muito o seguinte. O que um político falava, ou a coligação, ou de quem ele falava mal que nunca subiria, hoje em dia, quando vem, cara, vem os vídeos antigos, e isso a internet trouxe de bacana. Fala assim, pô, cara, mas tu não falava mal do cara, mas tá aqui, ó, tu falava mal do cara, agora tu tá junto. E como é que a gente sabe agora se o vídeo é real? Agora como é que a gente vai saber se o vídeo é real ou é feito por inteligência artificial? Exatamente. Carolzinha, tem um ponto aqui pra gente conversar que é sobre os nossos filhos. A gente vê que, cara, tá aí a internet, tá aí Instagram, Facebook, TikTok, tem tudo isso daí. Eles estão sendo bombardeados. Os nossos colégios, a grande maioria, principalmente os que são conteudistas, estão preocupados que o menino passa no vestibular, só isso. Eles não assim, tem uma inteligência emocional, não. Não está na hora também de a gente ter um trabalho onde a gente consiga ter uma base de uma educação digital? Porque, assim, eu vi outro dia e eu achei muito maravilhoso. Nós três aqui, se a gente for falar sobre rede social, nós somos a última geração que vai lutar para entrar na rede social, porque os nossos filhos já nasceram nelas. Existe qual é o seu olhar sobre essa educação digital que tem que começar? Eu acho que em casa, mas, cara, é muita coisa para eu, pai, que ainda também nem entendi o jogo. Eu acredito que eu vejo a internet como um ambiente, como uma extensão do nosso ambiente físico já. E para eles, essa diferença, nós fazemos essa diferença. Para eles, essa diferença não existe. Então, eu tinha muito conflito inicialmente de pensar se eu vou entregar um celular ou não vou entregar e como que eu vou controlar o uso desse celular, até mesmo por questões de concentração, que aí eu acho que para a criança que está em formação, né, neurológica é complicado. Já tem vários estudos comprovando isso. Mas eu vejo que elas não sabem. Engraçado que ontem eu estava conversando com as minhas filhas exatamente sobre isso. Elas não sabem, muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles não sabem das consequências de determinadas atitudes. Então, eu posso falar o que eu quiser nos grupos da escola, eu posso tirar foto da coleguinha na festa e depois postar no grupo, eu posso criar um perfil fake no Instagram para ficar dizendo quem são as meninas mais bonitas da escola, quem são os meninos mais bonitos da escola, quem são os mais feios e os mais, né, os que são mais inteligentes. A gente tinha essa listinha de papel. A gente tinha isso, mas veja... E não tinha escrito quem tinha feito. Não, mas hoje em dia também não, porque é anônimo. Sim, né? Sim. então, a gente lista tinha digital, isso, só que aquilo que ele falou no início, né? A coisa demorava para chegar. E hoje ficava na escola. A gente ia para casa para falar da listinha de novo no dia seguinte, a gente tinha que dormir, esperar acontecer para ir falar da listinha. Hoje não, eles saem da escola, eles continuam comentando o que foi dito, na semana seguinte também. E se a criança ou adolescente eles não estão bem amparados psicologicamente, eles não sabem lidar. E uma hora a listinha era amassada e ia pro lixo. Agora a listinha não é amassada. A listinha vira print e sai por todos os grupos de adolescentes da cidade. Às vezes a notícia sai até no jornal, a depender da situação, como a gente já viu acontecendo. Então, eu vejo assim, é necessário fazer essa educação digital, até mesmo porque os pais que estão na nossa geração, muitas vezes nem sabem das consequências dos aplicativos que as crianças usam. E as crianças, elas estão muito mais à frente do que a gente, porque o que tem de criança e adolescente usando e sabendo como burlar o espião que fica no celular. A minha mãe sabe que eu tenho esse perfil no Instagram, mas eu tenho um privado que ela não sabe que eu tenho. Né? Então, são situações que a gente faz parte até da questão da relação educacional que você tem com a sua própria família ali. Como que você vai lidar com isso? Não só a educação digital, eu acho que é uma nova educação mesmo, outra forma de ver. Sabe que eu estava lembrando dessa vez? Nunca fui bonito para dar trabalho, né? Então nunca fui top 10. Também não era feio para dar vergonha, também nunca fiquei no... Mas só que isso daí, e eu vejo que, principalmente, eu tenho um casal de filho.
o que é para um homem e para a menina são completamente diferentes. Se meu filho tiver no bonito ou feio, para ele, tanto faz. Pra gente, homem. Para as mulheres, não. Para as mulheres, muitas das vezes eu via as minhas amigas, e ainda na faculdade, tá, cara? A gente tá falando aqui sobre colégio, não, cara. Eu lembro, pô, faculdade de medicina, Mas a extensão Universidade do bullying, Federal. A extensão do bullying mudou. O bullying era restrito ali àquele grupinho, àquele momento. Sim. Não são poucos, são vários casos de pessoas que se suicidam pelo bullying. Sim. Bullying é novo? Não é. Sempre teve o buiú, rolha de poço, sempre teve. Sim. Mas ia para casa, acabou aquele momento. Poderia até se repetir, mas a extensão agora é 24 horas, 7x7, um negócio infinito. Meu filho tem 8 anos, vai fazer 9. Eu tenho exemplo que para mim é bem simbólico. Um dia eu coloquei ele para assistir, ele está com 8, ele devia ter seus 3, 4. Eu coloquei ele para assistir Cartoon Network no canal. E o Cartoon Network tem intervalo. Eu não consegui explicar para ele o que era intervalo. Porque ele assistiu o desenho e entrou em intervalo. Ele falou, não, papai, Acabou. eu quero ver o desenho. Eu falei, não, você tem que esperar. Ele não consegue entender que o desenho para, entra a propaganda e volta o desenho. E a dedinho aqui, ó, de dar play. Imagina a gente. Ele esperando. Tinha que esperar o dia seguinte para ver o próximo episódio de Caverna do Dragão. Como que você explica? Se você perdeu a terça e a quarta, você não vai entender a quinta. Que era isso que a gente vivia. Se vira, pergunta para alguém. O on demand é isso, é no tempo que a gente quer, que eles querem. Você aperta play, você volta, você passa e tal. E aí o exemplo é isso que a gente vive, né? A gente viveu fora, nasceu fora e fomos trazidos para dentro. E a gente não sabe usar tudo. O Enzo, com 8, ele nasceu dentro. Então ele fala das ferramentas de uso. Eu tive que trocar a senha de casa. Eu bloqueei algumas coisas para ele não usar e ele descobre a senha. Que era a gente de pegar alguma coisa que não podia na gaveta. Agora o acesso que isso dá é infinitamente maior. Tem muita coisa boa lá? Tem muita coisa ruim. Vários desenhos a gente senta para assistir junto. O que parece lúdico, às vezes é muito ruim. Tem um desenho lá, Peppa Pig. Você olha a primeira vez e fala, não tem nada demais. A criança chama o papai Pig de bobo. Papai bobo. Aí o Enzo falou, papai é bobo. Falei, não é ele que aprendeu a me chamar de bobo porque ele acha que o papai é bobo. Tá no desenho. Então, se a gente não acompanhar e não estiver junto, o que parece inofensivo, e aí tem vários, um monte de nome. Se você não sentar do lado e dar trabalho, que a gente tem um monte de coisa para fazer, mas isso faz parte da educação. É obrigação do colégio? Não apenas. O colégio é uma parte da educação. Se a gente não sentar do lado, tem coisa que a gente não entende mesmo. A linguagem mudou, a comunicação mudou, a expressão mudou. Eu não sei se isso é bom ou isso é ruim. Tem coisa que a gente sabe porque é desde do nosso tempo, mas filtrar o que é excesso prejudicial, o que é lúdico, jogo do videogame. Pode ter o jogo que mata o outro, depende da idade. E é por isso que tem 8 anos livre, 12 anos, 16 anos, 20 anos e tal. Agora, lá em casa tem um videogame. Eu descobri isso, tá? Não sabia. No controle do videogame, ele fala com um amigo em qualquer lugar do mundo. Não precisa botar um fone, não precisa conectar, não precisa nada, já está ali. O negócio já vem pronto. Lembra que antes era discagem de telefone, que se conectava? Isso já está embarcado na plataforma. E é só com gente que ele conhece que acessa? Não. Se não tiver cuidado e for lá e bloquear e não dar acesso, conversa com qualquer um. E conversa só sobre o jogo? Talvez não. E se aquilo que a gente não sabe usar, como é que a gente acompanha isso? É difícil. A gente tem que fazer um doutorado, mestrado, curso intensivo. E é muita coisa, né? Você aprende o WhatsApp hoje, amanhã ele atualiza. Mudou o WhatsApp. Mas a gente está falando de criança, mas acho que para o adulto também é válido. Inclusive, a própria educação jurídica, eu acho que já passou também do tempo de se modificar em função dessa questão digital. Eu posso estar falando besteira, mas eu vejo muito que, assim, tanto no CRM, CFM, na OAB... se a gente for pensar, precisa vir uma molecada mais nova, e eu tô dizendo que é mais nova do que a gente, tá? Sim. Porque a gente já tá tio ali no meio da nova. história. A gente é novo para quem é mais velho, a gente é velho para quem é novo. Exatamente. Que tem aquilo dali que possa ajudar realmente nesse discernimento. Cara, eu sei que vai ser muito cruel te pedir isso, mas assim, de tudo que você viu recentemente lá em São Paulo, qual o futuro da legislação digital? Eu vou mais sacanagem se falar assim, resumir uma palavra. Tô brincando. Mas você pode falar alguma coisa sobre onde já se tem esse norte? O futuro, que pelo menos na forma que está se tentando construir nesse ambiente digital, as soluções, pelo método do multissetorialismo.
O que eles estão tentando fazer? Estão tentando que as pessoas que trabalham diretamente com a internet, empresas de tecnologia, as empresas das redes sociais, né, as pessoas que estão no terceiro setor e que de alguma forma utilizam a internet para isso, eles juntos tentem ali construir as soluções necessárias para os problemas, né, que acontecem na vida digital. O primeiro Fórum da Internet do Brasil que aconteceu, que foi em 2014, foi da onde surgiu a solução do Marco Civil da Internet. Então, a ideia foi fazer uma avaliação disso 10 anos depois, para justamente a gente tentar chegar nessas soluções que a gente percebe que 10 anos depois muita coisa evoluiu e agora a gente está falando de inteligência artificial. Essa questão da inteligência artificial, da proteção de dados, que acabou virando um direito fundamental também. Então, tudo isso acaba se interligando. A gente aqui que está no direito, a gente acha que talvez o direito e a medicina, como você falou, foi chegando por último, né? Então, esse ambiente é um ambiente muito novo para quem ainda está... Tanto que a gente fala assim, é direito digital, mas hoje em dia a gente nem pode mais classificar só como direito digital, porque eu enxergo, como constitucionalista, por exemplo, eu enxergo que muitas coisas acontecem no ambiente virtual, digital. Então, eu não vejo que seja algo específico, né, de um determinado setor. Acho que todos os setores agora já se conversam, né, do direito no ambiente digital. Vamos se adequar na realidade, né? Isso. A nova realidade. Exato. Meninos, a gente já está chegando 1 hora já de podcast. Eu sabia que esse daqui, se tivesse 2 horas, ia 3 horas, ia. Mas primeiro eu queria agradecer vocês. Eu queria muito que vocês deixassem as suas redes sociais, as pessoas que quiserem entrar em contato. Eu acho que eu tinha que trazer 2 pessoas que tivessem a responsabilidade de conversar tudo isso aqui. Mas assim, sem amarra, sem estar preso a nada, sem posicionamento. Eu falei, cara, tem que ser uma coisa bem tranquila. Realmente, porque assim, a gente veio aqui só para dar as opiniões e o norte. Cara, o que vai acontecer? E é tão assim, porque assim, tudo que a gente está conversando hoje pode ser que daqui a 6 meses já tá tudo velho, né? Verdade. Não é isso, Serginho? Por favor. Falou, Carol. Bom, meu Instagram é prof.carolinanobre. Eu, na verdade, criei esse Instagram para manter contato, né, com os meus alunos. Então, quem quiser pode acessar tudo o meu conteúdo lá, os livros que eu leio. É um Instagram de reflexões. Então, os livros que eu leio, as coisas que eu penso, as notícias, quem vai pedindo, a gente vai conversando. Eu converso muito mais nos stories, então quem quiser acompanhar, fica à vontade. Legal. Sérgio, por favor, deixa aí suas últimas palavras. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. @Vieira Sérgio, segue. Se gostou do conteúdo, comenta. Se não gostou, não fala nada. Não vai ser hater. Lá eu trago conteúdo de carreira, de gestão, de pessoas, de vendas, de resiliência. Então, além do advogado, tem outras hard skills e outras soft skills, além, inclusive, sendo advogado. Com uma linguagem não jurídica, por favor, que eu chamo de linguagem corintiana, para que seja de fácil comunicação e que as pessoas entendam o que é falado. Então tá ótimo. Turma, se você gostou desse podcast, encaminha para seus amigos, encaminha para os familiares. Até aproveita agora, antes de começar as eleições, né, cara? Assiste isso aqui, por favor, para vocês pelo menos terem um discernimento na sua vida. No mais, até o próximo Jeff Podcast. Ó, beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.